Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula aí da disciplina Atividade Física para Terceira Idade. Eu sou a professora Elisângela de Souza Bernardino. Hoje nós vamos falar sobre abordagem funcional do exercício físico, parte 1. A aula de hoje, ela está com base no texto de Taylor e Johnson, 2015. No final desta aula eu vou mostrar a referência e aí você pode estar lendo o texto aí, se aprofundando sobre esse assunto, ok? Então, o que nós temos de agenda desta aula? Então, nessa aula nós vamos falar sobre os fundamentos da abordagem funcional do exercício físico ao idoso. Nós vamos falar sobre os princípios do exercício físico e da prescrição, né? Quais são os princípios básicos que nós vamos falar aí nessa abordagem funcional, ok? O que nós temos para falar aí sobre fundamentos da abordagem funcional do idoso ao exercício? Então, nós começamos aí com esse esquema. Ele é um esquema bem básico, né? Que traz aí uma perspectiva relacionada às diretrizes. E aí nós vamos considerar as diretrizes internacionais do Colégio Americano. Nós vamos considerar as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. E aí, partindo dessas diretrizes, né, nós vamos então aplicar os princípios básicos do treinamento. E aí, sobre os princípios básicos do treinamento, nós vamos lembrar então as aulas, os conteúdos que nós estudamos lá na disciplina de treinamento físico, né? Até mesmo vimos de alguma forma na disciplina de fisiologia do exercício, e que são princípios básicos para que a gente possa estar fazendo a prescrição do exercício. Mais que isso, nós podemos então estar prevendo a intervenção do profissional de educação física, partindo aí das diretrizes e da aplicação dos princípios básicos. E por que fundamentos da abordagem funcional do exercício físico ao idoso, né? Funcional vem da palavra aí cotidiano, estilo de vida, atividades do dia a dia do idoso. Então, quando a gente pensa o treinamento aí para o idoso, que não é um idoso que é atleta, o que seria essa abordagem funcional ao idoso? Então, quando eu pergunto o porquê a abordagem funcional do exercício físico ao idoso, então a gente entende que seria o quê? A apropriação das diretrizes para a aplicação dos princípios do exercício. Então, eu preciso conhecer essas diretrizes. Partindo deste conhecimento, o que eu vou fazer? Eu vou pensar um treinamento, uma intervenção que vai visar o quê? A promoção da independência desse idoso. Então, esse idoso vai passar a ter autonomia para realizar atividades básicas do cotidiano dele, né? Então, eu começo a associar isso numa perspectiva da abordagem funcional. O que mais que nós podemos falar sobre isso? Quando eu penso na questão da abordagem funcional, eu tenho que considerar também que quando eu faço a combinação dos componentes de treinamento, prevendo aí que esses componentes podem ser modificados, e aí eu faço essa associação pensando que esse idoso precisa ter independência nas atividades diárias, então automaticamente eu tenho que trabalhar algumas capacidades físicas que são inerentes a essa autonomia, a essa independência. Então eu posso pensar aí, por exemplo, o aumento do condicionamento, né, desse idoso, ele tem que ter o aumento do condicionamento físico e a melhora de respostas fisiológicas. A partir daí eu vou pensar as capacidades de força, flexibilidade, equilíbrio, agilidade, né, e até propriamente a resistência cardiorrespiratória como variáveis aí importantes nessa perspectiva da abordagem funcional. Muito bem. E o que mais que eu preciso considerar na estruturação desse programa de exercício? Então, quando eu vou pensar um programa de exercício para o idoso, eu tenho que pensar o quê? O que é comum eu pensar no exercício normal para um jovem, um adulto. Só que eu vou pensar de uma forma mais específica voltada à questão funcional do idoso. Então, veja bem, eu preciso pensar o exercício centralizado nesse idoso. Eu preciso ver qual é o objetivo que esse idoso quer, então vai ser orientado pelo objetivo dele. Os resultados que eu vou alcançar, eu tenho que estar sempre avaliando, mensurando, vendo se teve eficiência. Eu preciso considerar que esse idoso tem atividades funcionais no cotidiano dele, e aí o que ele faz no cotidiano dele, qual que é a limitação e o que eu posso dar mais eficiência para aquela realização da atividade diária dele.
Eu preciso fazer uma triagem. Essa triagem aí pensando uma avaliação das capacidades físicas, um teste, né, de capacidade funcional, onde eu possa verificar que perfil, que idoso é esse que eu estou trabalhando. Eu também preciso considerar a segurança, tanto na estruturação do programa de exercício, quanto o ambiente físico onde eu vou realizar esse exercício. Esse idoso precisa ter segurança para a realização desse exercício. Eu preciso considerar também que esse idoso precisa estar com uma avaliação médica, ele precisa estar em boas condições de saúde e com prescrição médica também, se for um idoso com muitas limitações ou um idoso com atividade muito avançada, ok? O que mais que eu preciso considerar? Então, quando eu penso na perspectiva do treinamento, a participação do idoso no exercício físico, alguns fatores são modificáveis, né? Quais seriam esses fatores que a gente precisa entender? Então, na perspectiva da abordagem funcional, que vai culminar diretamente aí no cotidiano, na execução, na autonomia, na independência desse idoso no dia a dia, então eu preciso considerar que o idoso, quando ele for fazer ou participar do exercício, eu preciso entender e observar que amplitude de movimento eu vou trabalhar. Então, esse é um fator modificável de idoso para idoso, de capacidade funcional para capacidade funcional. Conforme eu for trabalhando isso, eu vou identificando, eu avalio a capacidade funcional, eu sei a limitação daquele idoso, então eu posso prever a amplitude de movimento que eu vou trabalhar com aquele indivíduo conforme a sua aptidão física. Eu preciso ver a intensidade que eu vou trabalhar com aquele idoso, a duração, quando é que eu vou fazer progressão de treino com ele, qual que é o tipo de exercício que atende melhor à realidade, o cotidiano, o estilo de vida daquele idoso, quanto tempo eu vou trabalhar com aquele idoso, cada treinamento, cada programa, quanto que é recomendável conforme as condições dele, quais são os equipamentos que eu vou trabalhar. Então, esses são fatores que nós chamamos de fatores modificáveis, e que eu posso estar fazendo adaptações aí, tá alternando, tá ajustando para eu atender esse idoso da melhor forma e garantir a participação dele no treinamento de forma eficaz e segura. O que mais que a gente pode comentar sobre essas questões dos cuidados aí na perspectiva da abordagem funcional do exercício? Então, eu também preciso considerar que a participação desse idoso em programas de exercício, ela não envolve só os fatores que nós mencionamos anteriormente, que o profissional de educação física tem que ter cuidado. Ela também vai perpassar por outras questões que são inerentes, né, e que são importantes também que nós possamos estar refletindo. Quais seriam essas questões? Primeiro, o transporte, como que esse idoso faz o transporte dele, é carro, é bicicleta, é a pé, como que é esse transporte, quais são os fatores psicológicos que estão presentes ali naquele perfil de idoso que você está acompanhando, quais são os recursos na comunidade que você tem para estar trabalhando com esse idoso, os horários e os programas de exercício que você vai estar pensando para esse idoso, qual que é o melhor horário para atender as necessidades dele. O custo do programa de exercício, né, muito embora o idoso seja um cliente fiel, qual é o custo desse programa, como que eu vou levar esse programa para ele, os riscos associados à prática do exercício, então eu tenho que cuidar, tenho que ter cautela e pensar bem conforme as condições de saúde, a capacidade funcional desse idoso, até mesmo o diagnóstico da aptidão física, como é que eu posso estar utilizando esse exercício de forma positiva para minimizar os riscos e não oferecer riscos para ele com essa prática. Quais são as precauções de segurança que eu vou ter durante a realização do exercício, o local onde eu vou trabalhar com esse idoso, quais são as condições médicas que esse idoso tem, é um idoso iniciante, é um idoso sedentário, é um idoso com limitações, com muitas doenças associadas, é um idoso com mobilidade reduzida, quais são as precauções que eu preciso ter com esse idoso, os tipos de exercício que eu vou trabalhar. Esse tipo de exercício ele vai estar relacionado diretamente com a capacidade funcional, com o tipo de idoso que eu estou lidando, né? As condições de saúde dele e as condições de condicionamento. Então, eu tenho que pensar
o meu idoso tem um condicionamento X, a necessidade dele é essa, então meu treinamento, meu tipo de exercício tem que envolver diretamente a necessidade dele. Então, o tipo de exercício físico, ele também vai ser um ponto-chave na hora de eu prescrever, de eu organizar esse programa de treinamento. Eu também preciso entender que para trabalhar com essa clientela, e não só com essa clientela, com a parte de prescrição, periodização de exercício, eu preciso ter conhecimento e experiência. Então, eu preciso estar estudando, eu preciso estar me engajando cada vez mais para eu estar preparado para trabalhar com essa clientela. Então, eu preciso sempre estar buscando novos conhecimentos e se atualizando para eu oferecer o melhor atendimento a este público, ok? E aí, quais são os princípios básicos do exercício físico e da prescrição para que eu possa, então, de fato, ter uma eficiência na parte da programação, da periodização do treino desse idoso de uma forma eficaz? Então, primeiramente, eu preciso pensar que os princípios básicos do exercício físico e da prescrição, eles são componentes essenciais. Essenciais para o quê? Essenciais para você prescrever e tratar a especificidade dos objetivos e da atividade do participante. Então, partindo da especificidade do que meu cliente quer, eu consigo, então, utilizar esses princípios básicos como sendo essenciais. Isso independente da idade ou da capacidade funcional. Então, eles são essenciais estar presente numa periodização, na elaboração de um programa de exercícios, ok? Quais que seriam esses princípios que Taylor e Johnson destacam muito bem no texto deles? Então, Taylor e Johnson, eles falam de 7 princípios do exercício físico, né? O primeiro princípio, ele coloca que é o princípio da adaptação. E aí, no princípio da adaptação, a gente ressalta aí a importância do estímulo, esse estímulo que é desencadeado nos sistemas corporais. E aí, conforme o exercício físico desencadeia esse estímulo, tira o nosso organismo da homeostase, o que vai acontecer? O sistema, ele busca esse equilíbrio e aí estimula até que nosso corpo alcance o equilíbrio nos sistemas fisiológicos. Então, a gente tem um princípio da adaptação. Perante o princípio da adaptação, vem o próximo, que é o princípio do limiar. Então, para que eu tire esse indivíduo do princípio da adaptação, que ele já alcançou a adaptação do treinamento, eu preciso de um estímulo superior ao que eu dava anteriormente. Então, nesse estímulo superior, que eu vou estimular o meu corpo a trabalhar além, com a capacidade de desempenho, além do que eu estava esperando, além do que se esperava, então eu tenho um princípio do limiar. Aí, na sequência do princípio do limiar, nós temos o princípio da sobrecarga, que é semelhante ao do limiar, mas aí já pensando o quê? Que eu tenho um estímulo superior de costume, esse indivíduo consegue ter um estímulo além do que ele já recebia, e esses estímulos provenientes lá de volumes e intensidade aumentado, eu posso estar trabalhando com esses dois componentes, e aí nesse estímulo aumentado a partir do volume ou da intensidade, eu crio novas adaptações, eu busco novas adaptações. Então, percebam que é um trabalho ali em conjunto, princípio da adaptação, princípio do limiar e princípio da sobrecarga. E o quarto princípio, que é o princípio da progressão, eu tenho um aumento contínuo do nível de trabalho. Então, toda vez que o indivíduo vai progredindo, ele vai atingindo novas adaptações fisiológicas, eu vou dando um aumento contínuo no nível de trabalho. Novos estímulos, novas adaptações. E assim é o processo de treinamento para que eu consiga, de fato, atender às necessidades daquele treinamento. O que mais que nós temos para falar? Aí nós temos mais 3 princípios, né, para a gente encerrar a conversa sobre os princípios. Nós temos o princípio da manutenção, o princípio da regressão e o princípio da especificidade. No princípio da manutenção, seria o quê? Eu alcancei os efeitos fisiológicos desejados e a partir desses efeitos fisiológicos desejados, então agora eu vou manter. Vamos trazer aí o exemplo do nosso idoso que deseja, por exemplo, ter força e flexibilidade. Então, à medida que eu elaborei os programas de treino, eu fiz a periodização dele, estou acompanhando ele no treinamento e eu percebi que ele alcançou os efeitos fisiológicos desejados.
Então, agora, o princípio da manutenção, ele vai manter um estímulo apropriado para que ele continue com esse efeito fisiológico desejado. Então, eu preciso manter o estímulo numa intensidade, num volume adequado, para que esses efeitos continuem sendo mantidos. Ok? E no princípio da regressão? Bom, no princípio da regressão seria o princípio que explica o quê? Quando eu diminuo o estímulo, esse estímulo fica abaixo do nível esperado, do nível acostumado, né? Ou eu paro de treinar. Então, o que acontece? Eu vou ter perca dos ganhos fisiológicos obtidos. Então, eu tenho uma regressão do treinamento. Então, a gente precisa ter cuidado tanto na questão da sobrecarga, do volume da intensidade adotada no treinamento, para que a gente não tenha o princípio da regressão aí para perder os ganhos fisiológicos obtidos, ok? E qual que é o outro princípio? Princípio da especificidade. Esse princípio, ele é um princípio muito importante, é o princípio básico que vem lá junto com o princípio da adaptação, o princípio da progressão, e ele vem dizendo o quê? Que há uma especificidade de exercício, de treinamento. Então, para que eu consiga o estímulo adequado para determinada variável que eu quero trabalhar, para determinada capacidade física que eu quero trabalhar, então eu preciso considerar a especificidade desse estímulo, ou seja, um tipo de exercício específico para que eu possa alcançar a mudança que eu desejo no sistema corporal específico. Por exemplo, para eu trabalhar força muscular, eu vou ter estímulos próprios, exercícios próprios para força muscular que vão estimular o desenvolvimento, a mudança, né, desejada no sistema neuromuscular, ok? E aí, quais são os cuidados importantes que nós devemos ter, né? Então, nós precisamos considerar dentro desses princípios básicos do treinamento que estímulos muito fortes. Percebam que em todos os princípios nós precisamos de estímulo, né? Mas estímulos muito fortes, no idoso, eles vão estar associados a risco de lesões. Então, a gente tem que cuidar, saber a capacidade funcional desse indivíduo, saber o nível de condicionamento dele, conhecer as limitações, né? Para que eu não coloque estímulos muito fortes que venham oferecer risco de lesões. Além disso, eu preciso também pensar o treinamento excessivo. Então, quando eu treino excessivamente com esse idoso, eu posso contribuir para o desinteresse, a desmotivação dele e ele não querer mais fazer o exercício. Então, eu tenho que ter cuidado para que meu treinamento tenha uma dose certa e não uma dose excessiva ao que o idoso precisa. Além disso, também tem um estímulo muito fraco. Então, quando eu nem posso ter um estímulo forte demais e nem posso ter um estímulo fraco demais. Muito forte, lesões, muito fraco, ausência do efeito. Então, eu tenho que ter um meio termo aí e tá bem antenado que perfil, que capacidade física, que objetivo esse meu idoso tem, e é isso que vai guiar aí as especificidades do meu exercício, ok? E aí, como que eu começo esse programa de exercício? Bom, eu vou começar o programa de exercício primeiramente considerando essa abordagem funcional, né? Ou seja, que eu tenho que considerar os exercícios similares aos movimentos requeridos ao idoso, né? Para o idoso nas atividades do dia a dia. E assim fica muito mais fácil para eu trabalhar com o idoso a partir do que ele faz no seu cotidiano. Além disso, eu tenho que ter cautela ao formular, né, o volume de exercício por causa das condições associadas à idade, que aumentam a suscetibilidade à dor muscular ou articular e fadiga. Eu também preciso considerar a duração, né, que deve ser aumentada antes da intensidade. Então, eu trabalho com a duração, é recomendado, o autor recomenda que nós o trabalho primeiro com a duração, antes da intensidade, e aí ele sugere que a gente trabalhe por mais tempo, aumente o número de repetições ou prolongue, por exemplo, um alongamento estático. Além disso, definir a zona-alvo de treinamento, que seria o quê? A zona de treinamento a partir do percentual da frequência cardíaca máxima, conforme o que é previsto para a idade. Sobre essa definição da zona de treinamento pela frequência cardíaca, a gente vai ter a parte 2 dessa aula, onde a gente vai tratar especificamente sobre esse assunto,
ok? E aí, os objetivos do cliente também vai estar relacionado diretamente com essa escolha. Então, voltamos lá ao início, que a necessidade do meu cliente, o objetivo dele vai fazer toda a diferença na hora de eu determinar essa zona de treinamento, principalmente quando se pensa na frequência cardíaca. Então, mais na frente nós vamos detalhar, como eu falei na parte 2 dessa aula, e nós vamos entender o que seria, né, o nível de condicionamento na zona de treinamento aplicável, pensando aí pela frequência cardíaca, que é a recomendação dos autores, né, e é o que a gente vai estar trabalhando na parte 2 desta aula, ok? E aí, quando eu já tenho esse indivíduo treinado, eu já tive aqueles cuidados iniciais com a prescrição do treinamento dele e esse indivíduo, esse idoso progrediu. Eu já tenho então uma progressão do treino. Como é que eu posso proceder? Recomendações aí para vocês. Então, primeiro momento, eu já tenho em mente que a duração adequada do exercício foi alcançada. Esse indivíduo já consegue trabalhar o exercício com a duração adequada. Então, o que eu posso fazer agora? Aumentar a intensidade. Aumentar a intensidade significa o quê? Trabalhar um equivalente metabólico mais alto. Então, eu preciso de exercícios que aumentem o gasto energético, que aumentem a demanda metabólica desse idoso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar a carga, e aí já pensando que esse idoso já teve adaptação, agora eu preciso de sobrecarga e progressão do treino. Então, eu posso aumentar a carga, eu posso trabalhar em uma amplitude maior de movimento, e aí sobre amplitude maior de movimento a gente tem que pensar que esse idoso, ele já tem o fortalecimento neuromuscular, ele já está em condições que eu possa trabalhar uma amplitude maior de movimento com ele. É lógico que eu também tenho que considerar as limitações. Então, se for um idoso que tem limitação de movimento, então eu tenho que considerar dentro da especificidade dele e da individualidade biológica dele, se é possível trabalhar essa amplitude maior de movimento. Eu posso também já nessa etapa graduar a contração isométrica para uma contração isotônica, então já posso começar a trabalhar outros movimentos que não movimentos em isometria, né? Então eu já começo a avançar um pouco mais com esse idoso. Eu posso progredir de uma contração concêntrica para uma contração excêntrica, e aí ressaltar que a contração excêntrica, se o idoso não tiver com fortalecimento neuromuscular, ele pode ter um risco de lesão aumentada. É por isso que essa fase é quando o indivíduo já está com nível de condicionamento, já está no nível de treinado, então eu consigo progredir da contração concêntrica para uma contração excêntrica. Eu consigo também já, como uma forma de mudar, né, de adequar essa intensidade, de dar uma sobrecarga no treinamento, mudar a posição do corpo para aumentar o nível de dificuldade de um alongamento, por exemplo, eu já posso estar trabalhando. E chamar atenção para vocês que as mudanças de intensidade ou duração não devem aumentar o volume total de exercício em mais de 10% por semana. Então, se eu for trabalhar o componente intensidade ou duração, eu tenho que considerar que semanalmente é recomendável que o volume total do exercício, ou seja, o programa da sessão que você está trabalhando naquele dia ou da semana, ele não aumente acima de 10%, né, a cada semana. Ok? E o que mais que a gente tem que considerar para a gente finalizar essa conversa? Então, a gente tem que considerar também que as diretrizes para aumento recomendam que na duração a gente aumente de 5 a 10 minutos por sessão ou semana. A intensidade eu posso aumentar gradualmente e vai envolver ali de 50% a 85% da frequência cardíaca máxima para a idade. Então, essas são as recomendações aí para que eu possa aumentar ou mudar, né, o volume total de exercício semanalmente ou a cada sessão de exercício. Aí eu trouxe para você um exemplo aí
de um idoso avançado, né? E aí, nessa questão das recomendações, a gente vai lembrar ali que ali ele está trabalhando com 50% do VO2 máximo, e aí ele está utilizando uma intensidade de leve a moderada, justamente pelo percentual ali de 50%. Numa frequência trabalhando de 3 a 4 sessões por semana e a duração curta de 10 a 15 minutos. Percebam aqui que é uma situação de um idoso avançado. Como que eu poderia trabalhar com esse idoso avançado? Para a gente poder fechar a nossa conversa de hoje. E aí, gente, essas são as referências da nossa aula, o que nós estudamos agora na parte 1. Nós vamos voltar, né, fazendo o vídeo da parte 2, e aí desejar que vocês tenham feito aí as anotações e já estejam preparados para nossa atividade logo mais, tá ok? Gente, tchau, tchau e até a próxima aula.